Putz, já pensou? Ah, já tá aqui? Parece sim. Não apareceu aqui não. Ah, tá. Ah, não, pensei que você já tinha mandado e... Ah, no meu. Pera aí. Eu quero ver. É que eu tô com o do Anderson hoje. Deixa eu ver se apareceu. Não, era o Antônio Carlos Ferreira. Ah, que não apareceu ali. Não tem aqui. É, tá mudo. Por enquanto é. É isso mesmo. Oi? Isso. Já achou aí? Pra mim? É, não, na verdade não, Anderson. Meu celular tá carregando. É. Pra mim já apareceu, eu já compartilhei. Mas eu acho que seria like a ponto de não viu o aviso. Agora, só esportes, com Ted Sartori e Anderson Firmino, na Ômega Web Rádio. Olá pessoal, boa noite, não, já ia me corrigindo, boa tarde, hoje mais do que nunca o Só Esportes em mais uma edição, dessa vez um horário um pouco diferente, né? Vocês perceberam, geralmente o programa começa às 7, hoje começando às 5h30 excepcionalmente, por causa da nossa cobertura do jogo da Portuguesa Santista contra a Portuguesa de Esportes daqui a pouco, às 20 horas, em Urico-Mursa. Eu estarei lá pelo canal Só Esportes, né, fazendo um vídeo no YouTube, um vídeo muito especial, e falaremos no programa justamente sobre a Portuguesa Santista. Aliás, até antes de apresentar o nosso convidado, queria já deixar claro que no último programa do mês, além do sorteio que a gente vai ter hoje, que é do time de futebol de botão aqui da Islândia, deixa eu mostrar aqui melhor, é o nosso sorteio habitual do final do mês, a gente vai criar um outro hábito no final do mês, que é fazer um programa um pouco
digamos, fora dos parâmetros habituais do Só Esportes, que a gente traz geralmente pessoas ligadas aos outros esportes que não o futebol, mas no fim do mês a gente vai falar de esporte, mas de uma outra maneira, às vezes falar de futebol, enfim. A gente vai tentar fazer um programa diferente todo final de mês, toda a última edição de cada mês. E eu apresento aqui Anderson Firmino, sempre aqui presente. Tudo bem, Anderson? Antes do nosso convidado. Boa tarde, Ted. Boa tarde, o nosso convidado. Você que acompanha o Só Esportes aqui na Ômega Web Art. Muito calor, dia quente, mas um dia especial para o torcedor da Portuguesa Santista, o torcedor que curte a Briosa, que é o dia de clássico lusitano, né? O clássico português e Portuguesa Santista. E, como você falou, o canal Só Esportes vai lá acompanhar pro YouTube. Depois tem um vídeo bem bacana. Por sinal, o primeiro vídeo deu uma repercussão gigantesca, né? Uma repercussão impressionante. A gente ultrapassou, eu não tenho os números exatos recentes, mas mais de 1.400 visualizações. Então, deu aquele sprint nos primeiros 2 dias e depois manteve uma média bem interessante. Ultrapassou, como eu falei, 1.400. É isso, na medida do possível, vamos acompanhar a Portuguesa aí o dia a dia. Teve matérias anteriores ao início do campeonato também. Estamos aí junto com a Portuguesa, essa parceria, torcendo para a Briosa para o acesso à elite do futebol paulista. E o nosso convidado está sempre junto com a Portuguesa, viu? Tem umas pessoas que a gente vai em Eurico-Mursa, a gente sempre encontra. Uma delas está aqui. É o Paulo Rogério. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? O Ted Sartori. eu costumo chamar de Sede Tartori para brincar com ele, eu soltei no ar agora, mas tudo bem, acontece. Agora todo mundo sabe. É tanta brincadeira que a gente leva as brincadeiras pro profissionalismo, né? É uma coisa terrível. Mas essa brincadeira não tem problema. Mas que bom estar aqui, legal. Eu achei muito legal vocês começarem esse projeto do Só Esportes no rádio também. O rádio regional está se reerguendo de uma maneira impressionante, né? Eu que sou do rádio, falo no rádio desde os 8, 9 anos de idade, não, sem exagero, né? Não é brincadeira, falo no rádio desde os 8, 9 anos. E aliás, quarta-feira que vem, quando eu completo oficialmente 20 anos de profissão, 20 anos no jornalismo, quarta-feira que vem acontece os 20 anos da minha primeira transmissão de uma partida de futebol, Vasco e Santos pelo Rio São Paulo de 99, 3-2 pro Vasco, de virada. Rio São Paulo. E a partir de então eu comecei a cobertura diária da Portuguesa Santista. Então de lá para cá, a minha história, a história da Portuguesa, embora houvesse alguns hiatos aí, principalmente naqueles piores momentos da Portuguesa, é uma história que anda junto. Qual foi o teu primeiro jogo de cobertura da Portuguesa em Eurico-Mursa, né? Que, imagino eu. Jogo de cobertura em Eurico-Mursa eu realmente não me lembro. A lembrança que eu tenho da Portuguesa Santista era jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Sim. Em 99. Ah, sim. Mas o jogo da Portuguesa... Realmente, eu lembro que era um campeonato que ele tinha a primeira fase... E na primeira fase você tinha um torneio da morte depois, para definir quem é que ia ser rebaixado. E a Portuguesa se livrou na última rodada vencendo o União São João por 3-0. E acabou não indo para o Eurico-Mursa. Mas eu não estava trabalhando ainda. Quando eu começo a trabalhar, essa fase já tinha passado e a Portuguesa não ia mais ser rebaixada. Quem ficasse para a segunda fase não era mais rebaixado, não tinha como. Entendi. E aí a Portuguesa foi uma das campanhas mais horrorosas da história. Ela foi vencer o último jogo, na última rodada, a União Barbarense por 2-1. Porque era só empate e derrota o campeonato inteiro. Eu lembro que trocou o treinador. Serginho Chulapa, depois o Serginho saiu, veio o Nenê Belarmino, que era auxiliar. Aí o Nenê acabou saindo, veio o Varley de Carvalho, que até falei sobre ele para você outro dia no WhatsApp. Onde ele anda. E depois o Varley acabou saindo, o Nenê voltou para encerrar o campeonato, mas foi algo terrível. Apenas a título de curiosidade, você tinha alguns fatos curiosos. Primeiro que você tinha jogos do Santos e da Portuguesa no mesmo dia. Eu cheguei a fazer a dobradinha. De manhã ou à tarde? Eu cheguei a trabalhar nos dois jogos. Portuguesa às 11 da manhã e o Santos às 16. E houve um fato bastante curioso. Eu me lembro que a Portuguesa foi derrotada pelo Guarani 1-0 em Eurico-Mursa naquele ano. E eu estava como repórter de campo e o narrador, na época, pegando a escalação do Guarani, falou: mas vê se pode, um rapaz com esse nome aqui, vê se ele vai conseguir alguma coisa na carreira. O nome dele é Edu Dracena. É verdade. É verdade, Edu Dracena era titular do Guarani. Não, ele só foi campeão da Libertadores pelo Santos, campeão pelo Corinthians, campeão pelo Palmeiras, campeão pelo Cruzeiro, mas normal, né? Uma carreira pífia, né? Você falou da Portuguesa em 99, né? Nesse campeonato, inclusive, a Portuguesa jogou contra
Palmeiras e Corinthians jogou na Vila Belmiro, eu me lembro. Foi Exatamente. 4x1 pro Palmeiras Então, e 2x0. 4x1 Palmeiras eu não trabalhei. É? Eu trabalhei no jogo contra o Corinthians, que foi um sábado à tarde, 2x0 pro Corinthians. Exatamente. Você sabe quem era o assessor de imprensa da Portuguesa Santista naquela época? Naquela época quem que era? Walter Dias. Walter Dias, grande Walter. Era o assessor de imprensa da Portuguesa. E até foi uma diferença muito grande, porque o jogo foi na Vila, mas quem mandava era a Portuguesa Santista. Exato. E eu estava acostumado à cobertura do Santos. Então, vestiário tinha a linha amarela, você tinha que ficar atrás da linha amarela, tinha que esperar o cara passar e tal. Ok, a gente foi pro vestiário da Portuguesa, a Portuguesa usou o vestiário do Santos. Era o mandante. E... Seguindo o protocolo Seguindo do o jogo do protocolo, Santos. seguindo o protocolo. Daqui a pouco o Walter Dias aparece lá no meio do vestiário, chama, a gente pode entrar lá e falar com quem quiser, da maneira como bem entender. Aí foi o protocolo. Cobertura da Portuguesa era uma coisa fantástica, gente, é sério. Eu me divertia cobrindo a Portuguesa. Esse time de 99, assim, quem que você lembra? Tinha o Curê, atacante. Tinha o saudosíssimo Cláudio Milar, Sim, no ataque da Portuguesa. Gente boníssima, o Cláudio Milar. Gente finíssima. Goleiro, o goleiro era o Wilson, né? Wilson Júnior. Wilson Júnior, é verdade. O zagueiro era o Cristiano. Não sei se alguém da família do Cristiano está ouvindo, mas ele era mascarado demais. Ele era muito mascarado, era uma coisa impressionante. Agora, o time de 99, eu não vou lembrar mais de tanta gente assim. O Curê eu lembro que tá. O Curê tava. Eu lembro dele. Depois o Curê foi para o Atlético Mineiro, né? E foi vice-campeão brasileiro. É verdade. Era reserva, mas foi vice-campeão brasileiro. É verdade. E aí veio o time de 2000, né? E esse aí teve uma repercussão enorme, né? Com a parceria, com a cogestão da Multicargo, né? Ganhou do São Paulo, né? O falecido Virgílio Pina. Ganhou do São Paulo naquela Ganhou do São Paulo, inauguração dos né? refletores e Eurico Mursa, estádio lotado. Tava trabalhando esse dia? Trabalhei, a transmissão caiu de tanta rádio que tinha ligado. A transmissão começou a cair um pouco, mas depois 3 a 1, voltou. né? 3x1 para a Portuguesa. Até o Valdir, que era lateral do Santos, foi jogar na Portuguesa. Eu lembro dele. 2 média altura, gente boníssima também. Ele fez gol naquele dia, foi um jogo bem legal. E vou falar, não é que teve pressão de torcida, não. O São Paulo não viu a cor da bola. O São Paulo foi campeão paulista naquele ano. Foi, é verdade. E o São Paulo não viu a cor da bola. A Portuguesa jogou muito a bola aquele dia. E você lembra no ano seguinte mesmo, o Anderson acho que vai lembrar disso, que aí, em vez de jogar na Vila Belmiro, a Portuguesa jogou contra Corinthians e São Paulo em Eurico Mursa. Sim. Ganhou do Corinthians. O Corinthians era meu aniversário, inclusive. Do Corinthians? Era meu aniversário, 2 gols do Zinho, Antônio Bandeiras. Enquanto o São Paulo foi 4x4 e ganhou 4x4 e nos pênaltis São Paulo ganhou. Porque, para quem ou não lembra ou não era nascido... Regulamento. O regulamento do Campeonato Paulista, estou falando com a câmera aqui, Facebook ao vivo. Nós estamos na live, né? Tudo bem? O campeonato, a regra do campeonato dizia que jogos empatados iam para pênaltis para um ponto extra, né? Exatamente. Era disputado um ponto extra nos pênaltis. E o jogo foi 4x4. Eu vi aquele jogo da laje de Eurico Mursa, em cima das sociais, de tanta gente que tinha. E o gol que eu vou lembrar é o gol do Rogério Ceni de falta, uma das faltas mais bem cobradas que eu vi na vida. O goleiro da Portuguesa não era mais o... Acho que era o Robson Agonde, o goleiro da Portuguesa. Em 2001, eu não lembro agora. O Pitarelli já tinha ido para o Santos. O Pitarelli foi para o Santos em 2000, inclusive. Acabou o Campeonato Paulista e ele foi para o Santos. Ele chegou a jogar a Copa João Avelange pelo Santos. É verdade. Porque o Carlos Germano estava Era o Carlos Germano, o Fábio Costa e o Pitarelli. Aí um estava machucado, o outro na seleção. Eu não vou lembrar... O Pitarelli era o goleiro do Santos quando o Corinthians goleou, né? De 5x0, uma coisa assim. Eu acho que o Pitarelli era o goleiro do Santos naquela ocasião. Era 2001. 5x0 em 2001, não era o Rafael? Não, acho que era o Rafael. O Pitarelli se machucou, acho que o Rafael entrou, acho que foi isso. Ou assim. o inverso. Ok. Porque quem tomou os gols foi o Rafael, né? Não, então foi o inverso. Esses dois foi quem foi pra fogueira foi o Rafael. Não, você tem razão. Que não é o Rafael Cabral, hein? Campeão da Libertadores. Outro Rafael. É outro. Gente Esse boa Rafael também. Fez faculdade, fez faculdade de gente boa também, cara. Super gente boa. Mano. Super gente boa, Rafael. E... Eu me lembro desse jogo contra o São Paulo, foi um sábado à tarde. O Rogério Ceni bateu uma falta como poucas vezes eu vi. Poucas vezes eu vi alguém acertar uma cobrança de falta daquele naipe. E era legal que a Portuguesa, assim, ela jogava de igual para igual. Sim. No ano 2000, eu fui... Primeira vez na vida que eu fiz posto. Era da Rádio Atlântica. Eu fiz o posto de Palmeiras e Portuguesa Santista. Naquele dia tinha Corinthians e Santos no Morumbi. Foi 5x1 pro Corinthians. Sim. Certo? O Amaral fez gol em 99. Eu tava no jogo. Eu tava trabalhando. É que o placar, teve uns placares placar é igual. O placar é igual. Perdão. Mas, aliás, foi 5x1 em 99, 5x1 em 2000 e 5x0 em 2001. O Santos também, quando pegava o Corinthians naquela época... 2 do Morumbi e 1 de dezembro. Ganhou na Copa João Avelange, né? Era preparando para 2002. 3x0. Né? Ganhou na Copa João Avelange. 3x0 o Edmundo fez. Isso. Era uma preparação para 2002, né? Tomou tanta traulitada. Eu acho que sim. Mas 2002 foi com juros e
e correção. Eu acho que sim. Olha que aquele gol do Léo foi pra falar assim, não vai ter nem empate esse ano, né? Já é campeão com empate. Aliás, já era campeão com 2-1 pro Corinthians. Exato. Mas não vai ter nem empate. Nós vamos ganhar os 5 jogos do ano, né? Mas estamos falando de Portuguesa Santista. Exatamente. Vamos retomar. Mas foi legal. E esse jogo do Posto foi o Palmeiras e Portuguesa Santista no Parque Antártica. A Portuguesa jogou de igual para igual, perdeu de virada, 2-1. 2-1, sim. Mas tava jogando de igual para igual, fez 1-0 com o Rossato cobrando falta. E infelizmente tomou a virada. Mas era legal ver a Portuguesa jogar de igual para igual. Isso era muito legal. Não é. Sabe? E a partir do momento que subiu ali, né, em 97, a partir de 97 a coisa começou dessa forma. Ainda devagar. Ainda em né, 97 teve ameaçado de queda, né? sim. Jogou para não cair. 98 Acho também. que também, Teve um jogo contra o Araçatuba, eu acho que foi. Isso. Aí em 99, depois que não caiu mais, teve essa campanha. E aí em 2000, 2001, com o Muricy Ramalho como técnico, É verdade. com o Tata como auxiliar. Sim. Carlito Macedo na preparação. Carlito Macedo em 2001. Jogou em 2001? 2001. Foram campanhas belíssimas. Belíssimas. E mesmo 2002 foi uma boa campanha. É verdade. 2003 nem se fala. 2003, então, foi a maior campanha da história recente, vai. Sim. Foi uma coisa fantástica. Quer dizer, você chegar numa semifinal de Campeonato Paulista, são 4 só que você vai entre os 4, É um feito. sendo que a tendência é que os 4 grandes fiquem ali, quer dizer, um grande teve que sair. Detalhe, o Santos era campeão brasileiro, o Santos estava... Eu não sei se o Santos era o melhor time do Brasil, mas ele estava entre os melhores. Isso é um fato. Com certeza. E em 2003, o Santos já era um time mais consolidado. Muito mais. Porque a troca do Alberto pelo Ricardo Oliveira foi muito boa para o Santos. O Ricardo Oliveira, o Alberto é meu amigo, o Alberto era um grande jogador, mas o Ricardo Oliveira sempre foi mais jogador. Há de se reconhecer. Não, muito mais. Nossa, É mais completo, né? Bate falta, cabeceamento, posicionamento. Tanto que tá aí fazendo gol até hoje. Até hoje. Né? Eu nunca vou esquecer a história do Alberto. Eu sempre fiz um comparativo. O Alberto com 12 gols no Santos foi mais ídolo que o Cléber Pereira com 87, por incrível que pareça. Minha opinião. Foram 6 meses ali intensos. E o Alberto foi mais ídolo que o Cléber Pereira, por incrível que pareça. Podem discordar de mim. Mas o Santos era um time consolidado. A Portuguesa fez o Santos não ver a bola naquele 2-0, Eurico Mursa, sob raios e trovões. Sim. Tanto que o Santos teve... Eu era repórter do Expresso Popular, o Santos teve um jogo, eu não me lembro com quem, e o Santos contestou a arbitragem. Não me lembro com quem era o jogo. Eu liguei para o Chiquinho Lopes, Francisco Lopes, popular Chiquinho Jovem Pan, Sim, grande Chico. para ver que medida o Santos ia tomar, se ia entrar na federação, aquela coisa toda, que nunca dá em nada. E ele me falou o seguinte, se você pegar o campeonato, o único jogo que a gente perdeu foi para a Portuguesa. Que dá para reconhecer a derrota, que dá para falar assim, olha, se tivesse 2 jogos, 3 jogos, a gente ia perder. Se jogasse até o outro dia, a gente ia perder. Os caras foram melhores que a gente. Pepe, inclusive, acabou xingado nesse dia aí por alguns torcedores. Foi porque o Fábio Costa se o Fábio desentendeu Costa. com ele, né? Exatamente. O Fábio Costa foi expulso, né? Exato. Se desentendeu com o Pepe. E aí, torcedor do Santos... Eu já tinha visto essa cena. Eu já tinha visto isso em 97. O Pepe era técnico da Inter de Limeira. Uhum. E o Santos estava terminando de reformar a Vila Belmiro e estava jogando em Eurico Mursa. Foi 5-2 pro Santos esse jogo. Ah, sim, acho que eu sei. E o Pepe era técnico da Inter, xingaram o Pepe, ele deu uma entrevista e falou, gente, eu fiz mais pelo Santos do que esses caras que estão me xingando. Mas enfim, né? Ô, Paulo, o que a Portuguesa tem de tão especial, assim, que é capaz de aglutinar tanta gente, assim, pelas campanhas as últimas, a gente vê o Eurico Mursa cada vez com mais gente, assim, óbvio, na proporção do tamanho do Eurico Mursa, mas os públicos sempre bastante grandes, assim, a torcida bastante fiel à Belza. Qual você acha que é o segredo da Portuguesa ser tão querida? Eu vejo que é o fato dela não ser um gigante, pra gente mas no cenário do futebol, vamos pensar, Série A de Campeonato Brasileiro, né, Libertadores, Mundo, enfim. O fato dela ser aquele clube simpático, que algumas vezes incomodou, mas não todas, e ela acaba atraindo a atenção e o carinho de muitos torcedores. Embora alguns torcedores do Santos detestem a Portuguesa. Eu conheço alguns. Eu conheço pelo menos 2 que eu posso... Talvez até seja alguns que eu conheço também. Um a gente conhece, né? O seu Márcio. Sim. Popular. Um abraço para ele. Um grande Márcio Dias. Né? Mas tem torcedor do Santos que detesta a Portuguesa. E tem torcedor da Portuguesa que detesta o Santos. Também. Mas são casos isolados. Na maioria dos casos, existe uma torcida ali parelha, uma torcida muito igual. Mas eu acho que é justamente o fato dela não incomodar tanto.
Na maioria do tempo ela não incomoda. Você vê, hoje ela está na A2. Quer dizer, ela não vai jogar com o Corinthians, ela não vai jogar com o Palmeiras esse ano. Então eu acho que isso acaba favorecendo a Portuguesa, acaba indo, sabe, sendo melhor que a Portuguesa. Aliás, se o Santos não tivesse tido uns malucos, ousados, tipo Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, o Santos seria uma Portuguesa. O Santos não ia, se o Santos não conquistasse os títulos que conquistou, ele seria o simpático lá de fora da capital. É que ele foi ganhar os títulos que ganhou, virou time deixou de ser simpático. E virou rival. Exato. Mas a Portuguesa não. A Portuguesa é o que em São Paulo é o Juventus, é o Nacional. E se ela for para uma primeira divisão e ganha de um Corinthians, você imagina o sarro que é em cima do corintiano? O Santista vai torcer para a Portuguesa. Aí você vai lembrar, em 2004 a Portuguesa ganha do Corinthians no Pacaembu e põe o Corinthians numa situação terrível que dependeu do São Paulo para não cair, né? A Portuguesa... Exatamente. Em 2004. Foi 1-0. Foi o Grafite, né? Grafite, foi 2-1. O São Paulo ganhou em São Caetano. Mas a federação já estava se mexendo para o Corinthians não cair. Não, clube fundador, não sei o que, já estava mexendo já para evitar uma possível queda do Corinthians naquela época. Então a Portuguesa é isso, ela é o simpático que não incomoda. E que continue assim, tá ótimo, viu? Porque a gente vê aí os clubes muito antigos, mas que nunca foram de maior expressão. Sim. Quando eles vivem um momento, eles voltam depois, né? E às vezes voltam para muito lá para trás, né? Tudo bem, o São Caetano tem 30 anos de existência. Isso. Vai fazer agora, em 4 de dezembro. É de 89. O São Caetano ele vai de vice-campeão da Libertadores a série o quê do Campeonato Brasileiro? Exato. Sabe? Então esse tipo de disparate que não é muito bom. A própria Inter de Limeira jogou a 4ª divisão do Paulista. Então é bom ficar por ali. Guarani também. É bom ficar por... O que eu sei é que existia nos anos 60, 50, 60 uma rivalidade com o Jabaquara. Exato. Porque o Jabaquara é clube de espanhóis. E na época da colonização, bati 2 vezes o microfone já. Na época da colonização, os torcedores, os espanhóis torciam para o Corinthians, aqui de Santos. A colônia espanhola torcia muito, a maioria torcia para o Corinthians. E aí o Jabaquara, clube de espanhóis, jogava contra o Santos. É rival. Então virou rival. Tanto que o Hernani Franco dizia isso nos microfones. Isso não é torcedor do Jabaquara, isso é corintiano disfarçado. Então existe a rivalidade com o Jabaquara, mas com a Portuguesa não. Embora a gente conheça aí os casos isolados, de um que odeia o outro. Mas é curioso. O Jabaquara tem aquele momento que o Jabaquara vence pro Santos por 6-4 em 57. O Melão, que foi o grande artilheiro daquele dia, acho que fez 4 dos 6 gols. Ali talvez seja o grande, acho que, momento dessa rivalidade. E é curioso, né? Porque o Jabaquara, nesses campeonatos que o Jabaquara disputava, nos anos 50, anos 60, ele não tinha um estádio ainda dele. O estádio do Jabaquara tem, acho que a minha idade, deve ter uns 40 anos, aquele estádio da Caneleira, se não me engano. Antes era no Macuco ali. Chegou a ser, né? No fim da 28 de setembro, que você conhece muito bem. Exatamente, 28 de setembro com o Luiz Gama, se não me engano, era o estádio do Jabaquara. Já é Pinheiro, né? Depois virou a garagem por ali. Depois virou a garagem da aviação Santo São Vicente, agora é perimetral. Depois chegou a ter alguma coisa na ponta da praia, nos anos 40, então, perdeu. Acho que é invertido. É invertido? O campo da ponta da praia é o primeiro, depois você vai para o Macuco e aí você inaugura... Que aí vira o Leão do Macuco. Aí vira o Leão do Macuco e aí você... E curiosamente, o Jabaquara muitas vezes usava a Vila Belmiro para jogar, né? Muitas vezes até tinha uma bronca assim, quando o Jabaquara treinava, até tinha dirigente do Santos, tem uma história, não sei se é verdadeira, que teve um dia lá, eu não sei se foi depois desse 6-4, jogaram o material de treino, vamos treinar em outro lugar, sabe? Que não aqui, sabe? E cria-se essa rivalidade toda. Né? Mas ainda tem essa cabeça de torcedor, né? Tem cara que ele não aceita, ele torcer pra Portuguesa também. Não, eu só torço pro meu time. Tem muito disso, né? Tem muito disso. E, Paulo, você falou que a Portuguesa tem características bem próprias, né? Essa coisa do clube que é querido também por não ameaçar frontalmente os grandes assim. E como é que foi contar a história da Portuguesa? O Paulo, que é um dos autores do livro que marcou o centenário da Portuguesa, né? Esse ano sou mais briosa. E como é que foi o desafio de retratar a história da Portuguesa? Primeiro, como é que surgiu a ideia? De quem partiu a ideia? Como é que foi o trâmite? É curioso. Eu tinha escrito 2002 de Meninos a Heróis e pensando em datas
datas comemorativas, fatos que valeriam o livro. Aquele que me pareceu que valeria mais o livro era o centenário da Portuguesa Santista, né? 2017. Isso era 2012, então havia aí 5 anos, né, pra gente levantar a história. O centenário era o Santos, né? Exatamente. E aí eu já senti esse desafio naquele momento, sem ter ideia de nada do que ia acontecer. Porque quem gosta da Portuguesa, quem acompanha a Portuguesa, quem é torcedor da Portuguesa, ou viveu a história, e o que não viveu sabe. Foi buscar, foi saber, então ele sabe muito da história da Portuguesa. O pai que viveu, o avô o pai, que exatamente, viveu. Exatamente. E foi o que foi buscar, o que foi ler, né? E eu tinha um medo enorme de colocar alguma coisa ali que não fosse verdade, ou faltar algum fato muito importante para a história do clube, que fosse omitido. E aí, como é que eu vou escrever? Como é que eu vou buscar o nascimento do clube? Como é que surgiu a ideia do clube? Onde é que eu vou buscar isso e tal? Tô pensando. Eu vou à Portuguesa, um dia que acho que eu estava até trabalhando pro a Tribuna, não lembro. Eu sei que eu fui à Portuguesa, chamei o Walter Dias, que é o ser que mais entende de português santista na história, e tinha um torcedor muito ferrenho lá, o Aguinaldo, que vai lá até hoje, né? E falei com o Walter falou, olha, eu tenho um material comigo, algumas coisas, revistas antigas, tal, que você pode buscar por ali, eu acho que mais tem que escrever mesmo, enfim. Conversei um pouco com o Aguinaldo sobre a ideia, ele achou ótima também, falou que também tinha ficado de me ajudar, só que o tempo foi passando. O negócio não andou. E as coisas não andando. Um dia o Walter Dias liga para mim, liga mesmo, né? Ele falou o seguinte, você conhece o Álvaro? Eu falei, não conheço. Ele falou, o Álvaro é um conselheiro influente da Portuguesa, sócio muito antigo, sempre torceu pro clube e tal. O Álvaro está fazendo uma pesquisa da história da Portuguesa, desde do Oi da Portuguesa, desde o primeiro dia, porque ele quer um livro do centenário da Portuguesa. Aí eu falei, bom, minha ideia é miô, né? O Álvaro vai escrever, né? Aí veio a segunda parte, a Walter falou, ele quer alguém que escreva, porque ele não sabe colocar no papel. Ele está pesquisando, mas... E eu estou pensando em você, eu falei, pode dar meu contato para ele. Deu 10 minutos, me ligou o Álvaro. Uhum. Se apresentou e tal, falou, eu vou fazer uma cirurgia, depois disso você conversa, não tem problema. Aí o Álvaro me liga depois da cirurgia, marca uma reunião. Vamos lá, tudo bem. Ele falou assim para mim, eu trabalho na prefeitura. Eu falei, no prédio da prefeitura, no Paço? Ele, isso, no Paço Municipal, eu trabalho no 3º andar, sala tal. Era nas finanças, não sei se naquela época. Ali é a Secretaria de Finanças, eu trabalho ali. Na minha cabeça, Ted, Anderson, Marcelo, quem está nos ouvindo e nos vendo, trabalho na prefeitura é aquele departamento com 150 pessoas, telefone tocando, papel voando, 60 graus de temperatura e ventilador ligado, né? Aquele órgão dos anos 70, 80, né? Gravata solta e tal. Eu estava em férias nessa reunião, eu estava em férias. Trabalho na prefeitura, meu Dani, estava um dia igual hoje, quente pra burro. Falei, fui de bermuda mesmo. Falei, só para falar com o cara ali rapidinho e tal. Chego na secretaria, eu abro lá a Secretaria de Finanças, abro 2 secretárias, nem mais ninguém, irmão. Por favor, senhor Álvaro, é Paulo Rogério. Um minuto só, por favor. A menina entra na sala, secretário, tal. Bom, sabe o que aconteceu? Eu quando era repórter de geral do Expresso Popular, eu sabia nome de prefeito, vice-prefeito, secretariado das 9 cidades da Baixada Santista. Se você perguntasse quem era o secretário de esporte de Peruíbe, eu sabia. Depois que eu saí da geral, você vai esquecer. Eu não tive mais tanta proximidade, né? Ela me chama, eu entro no gabinete do secretário de Finanças de Santos. Era ele, Álvaro dos Santos Silveira Filho. E eu já escondendo a perna aqui, né? Mas aí ele começa a puxar o papo e ele conduz a conversa de uma maneira que ele me ganhou ali, né? Um cara fabuloso. Se você não conhece o Álvaro, conheça. Ele é fabuloso. Ele é incomum, uma figura ímpar, assim, fora do normal. Entrevistado, inclusive, junto com você para o livro. Inclusive. É uma figura ímpar. Uma matéria sobre o cara fantástico. E me deu uma parte da... Ele falou, aqui só tem a metade, era um calhamaço. Da pesquisa. Só a metade. E aí, o que eu venho a saber? Ele, Álvaro, é irmão do Sérgio Santos Silveira, que é ex-presidente do Jabaquara, jabaquarense ferrenho, autor do livro do Jabaquara. Exatamente. Não é? Autor de um dos livros do Jabaquara.
E ele me falou o seguinte: eu até poderia entregar para o meu irmão. Meu irmão é jornalista, já escreveu livro. Só que meu irmão é jabaquara. Não adianta dar um material da Portuguesa para ele que não vai dar O muito certo. resultado não vai dar certo. Ele falou: eu preciso de alguém mais ligado à Portuguesa. Meu irmão não é. Meu irmão é jabaquara. Bom, tudo bem, né? Eu conheci o Sérgio. O Sérgio já tinha uma simpatia pelo Sérgio. Não, o Sérgio é uma figura fantástica também, né? Eu acho que é de família, viu? É boa gente ali. Né? Bacana, dos dois. E, bom, quando eu abro o material, é um material vasto, enorme, imenso, que eu falei, tá feito, o trabalho tá feito, agora é só passar isso aqui pro papel, isso aqui é fácil. O que era difícil pro Álvaro, para mim era impossível. Era fácil. Para mim era fácil. O que ele fez para mim era impossível. Ele passou 4 anos indo para a Hemeroteca de Santos todo sábado de manhã. E vendo dia a dia. Para pegar material, pegar jornal A Tribuna, pegar outro jornal Cidade de Santos, para pegar tudo que era jornal da época e fazer uma pesquisa. Ele tinha foto, ele tinha texto, ele tinha tudo pronto. Essa era só a metade, depois veio a outra metade. E aí foi só transformar no papel. Eu tava um carnaval, eu fiquei sozinho em casa, falei, agora. Passava tava rolando desfile, eu tava escrevendo, eu não via desfile, eu só via no Facebook. Quando parava os comentários, eu falei, bom, a galera foi dormir ou o desfile acabou, né? O Anderson, por exemplo, que detesta carnaval, nem tava comentando. Né? Não. Eu odeio carnaval. Foi o carnaval 2017. Tanto que na sexta-feira de carnaval teve Portuguesa Santista e Flamengo de Guarulhos e Unico Mursa. Eu fui pra lá, o jogo era 20 horas, com chuva. Com chuva. Eu fui pra lá, depois o nosso amigo Rafael Batalha me deixou perto de casa. E eu praticamente fui até amanhã de sábado escrevendo o livro. Direto. Foi aí. E aí, a Portuguesa tinha um interesse no livro. O Álvaro, muito influente, chamou a diretoria da época, o presidente na época era o Lopércio Conde ainda, e foi fechado o contrato com a Realejo para execução do livro. Então, as coisas foram muito profissionais. Isso ajudou demais, sabe? Assim, tanto a parte da pesquisa, quanto a parte da logística de você produzir o livro, foi tudo muito profissional. Houve a mudança da diretoria, o Emerson Coelho foi eleito presidente. Pô, é verdade. E a ideia foi levada, ele manteve a ideia. Ele incentivou mais do que o Lupercio, que já tinha incentivado. Foi até inclusive em meio ao lançamento, né, que o Emerson ganhou Sim, a eleição. o Emerson tinha acabado de assumir a Tinha presidência. acabado de assumir, eu lembro. Só que o Emerson abraçou a ideia até mais do que o Lupercio, e o Lupercio já tinha abraçado a ideia muito. Muito, cara. O Lupercio é um dos maiores apoiadores do livro. E o Emerson apoiou mais que ainda. era da diretoria do Lupercio, Sim. trabalhou no marketing, Parte social. parte social, é. E o Emerson apoiou mais ainda. Então, assim, da Portuguesa só tive apoio. Só apoio mesmo. Quer dizer, acabou conjugando todos os tipos de interesses. Sim. E aí, no dia 30 de outubro de 2017, a gente lançou o livro lá na Portuguesa. 2 horas e 40 autografando o livro. Caramba. Nossa. Fui lá, estive Você esteve lá, na né? fila lá. Peguei um pra mim, peguei um pro Anderson. E ele tava na redação, eu fui lá pra fazer matéria também, então eu já aproveitei, já entrei na fila e já peguei. Mas foi muito bom, muito bom. Você fazer parte, você fala assim, livro oficial é muita responsabilidade. Muito mesmo. É muita, sabe, é uma E loucura. é um senhor livro, pra quem não tem. A parte de fotografia, assim, como é que você... O Álvaro tinha, Nessa o Álvaro pesquisa, tinha, e a gente contou com o arquivo da Tribuna, né? A Arminda Augusto, editora-chefe, também deixou à vontade. Então a gente não teve nenhuma Ela que dificuldade. também é uma com relação a isso. frequentadora... Uma assídua assídua, de toda hora tem um concurso, texto né? lá, o lado B do jogo. Né? Aliás, tem no livro, né? Tem um texto da Arminda sobre o lado B do É jogo. o prefácio, né? Um texto inicial agora. É um texto inicial, é. O prefácio mesmo é do Walter Dias, É né? do Walter Dias, é um texto inicial. Que, aliás, aí foi uma escolha minha. Eu não via outra pessoa que pudesse... Outra pessoa viva que pudesse escrever ali no prefácio que não fosse o Walter Dias, sinceramente. É como no livro que eu escrevi junto com o Almir sobre o centenário da Vila Belmiro. Quem faz o prefácio é o Pepe. Por quê, né? Por que será, né? Você Bom, vislumbra eu não outra tenho o livro pessoa? lançado ainda, Realmente mas um não. dia hei de ter alguma coisa. E digo mais, não em nível de importância, mas em nível de carisma, o Pepe tem talvez até mais que o Pelé. Ah, não tem a dúvida. Porque o Pelé, você agradece tudo que ele fez. É. Mas o Pepe, você agradece tudo que ele fez e ele tira uma foto com você. Não que o Pelé não tire, mas isso o que eu Pepe é mais falar, acessível. É, muito mais. Não que o Pelé não seja, mas o Pepe é muito mais. Então o Pepe é muito mais. Então, assim, o Pepe ele nutre essa simpatia. Tirando os imbecis que xingaram ele, o Nico Mursa, né, em mais de uma ocasião. É verdade. Mas então, assim, eu não vejo outra pessoa também para falar da Vila Belmiro. A não ser que fosse o Maneco, né? Ah, sim. É que o homem que abre e fecha, sabe, tem todas as chaves, sabe todos os caminhos, atalhos. Ou ele ou seu Maneco. A
Portuguesa, o Lincoln Mursa, os jogos eles guardam muitos personagens pitorescos, assim, né? Como é que foi conversar com eles, cada um deles, tanto o seu Walter Dias, né, que é uma sumidade aí, o Zé do Amendoim, como é que foi? Você sabe que eu não conversei com eles pro livro, não entrou, não houve entrevistas. Sério. Foi uma O que houve, eu puxei entrevistas da época, que foram dadas na época, e às vezes entrevistas para mim. Por exemplo, o jogo contra o São José em 96, que a Portuguesa vence. O gol do Fernando Matos. Sim, A Portuguesa 2 a 1, venceu né? 2-1, gol da vitória do Fernando Matos. Belo gol. Se o São José vencesse aquele jogo, subia, não era isso? Isso mesmo. Subiam 3, né? Dos 4 subiam 3, Isso. parece. O São José garantiria vencer naquele jogo. Isso. E o São José já tinha reservado caminhão de bombeiro e caixas de cerveja. Ah, o Fernando me falou essa E história. aí o Serginho Chulapa deu uma entrevista e falou, então eles vão ter que voltar com o caminhão para a garagem e vão tomar cerveja quente, porque não vão subir esse dia, não vão subir quarta-feira. E isso entrou no livro. Sim. Isso acabou entrando no livro. Agora, eu não fiz entrevistas para o livro. Eu não fui entrevistar ninguém para o livro. Que essa era uma dificuldade também, que lá atrás, em 2012, eu tinha pensado. Das figuras vivas, eu vou entrevistar quem? Quem está vivo da Fita Azul? O Samarone? Sim. Sabe? Quer dizer, porque aí os outros eu vou entrevistar quem? Aí eu vou buscar quem? Tava vivo ainda, o Virgílio Pina? Eu vou falar com o Tico Mineiro, sabe? Quer dizer, você fala com um, não fala com o outro já morreu, o outro tá... Então, o legal foi justamente que ninguém foi entrevistado. E foi a melhor coisa. O inverso do trabalho que você teve com 2002, né? Que foi um Basicamente trabalho de entrevistas, entrevistas muito fenomenal, assim. Você tirou coelhos da cartola aí imensamente. Foi basicamente entrevistas, né? 2002 é basicamente... Mas 2002 foi justamente contar a história que todo mundo conhece e, ao mesmo tempo, contar a história que pouca gente ou ninguém conhecia. As histórias andarem juntas. Então, a busca foi por isso. Espero que tenha conseguido. Quem leu aí, quem está nos assistindo que leu, pode falar melhor. Eu não estou vendo nem vendo os comentários aqui, viu? Vocês estão me xingando aqui, eu não vi. Né? Aliás, o livro do Paulo, para quem não tem tanto de 2002 sobre a conquista do brasileiro quanto o da Briosa, compre os dois, que com certeza não é porque ele é amigo, não. Eu li, os livros são excelentes. O do Santos, inclusive, eu li em coisa de poucos dias. Ele é fantástico. A narrativa flui, que é uma maravilha, assim como o da Briosa. Você estava falando desse caso do Fernando, né? Quando a Portuguesa quando fez 20 anos do acesso, né, da Portuguesa 96, né, para 97, eu fiz uma matéria para a Tribuna, né, para o Expresso. Eu lembro que eu conversei com o Fernando, ele contou um pouco dessa história, inclusive ele contou como é que foi a comemoração. Eles chegaram aqui, foram para um bar e foram beber cerveja, então, depois que o jogo contra o São José. Aquela coisa simples. Eu falei com o Claudinei, que era o goleiro, né? Para quem não sabe, o Claudinei Oliveira, hoje técnico, era o goleiro da Portuguesa. Da Chapecoense, né? Exatamente. E ele até abre o texto falando disso, que eles fizeram um churrasco, porque como o time era essencialmente da região, os jogadores essencialmente eram nascidos na região, então teve vários churrascos. Um na Praia Grande, outro em São Vicente, outro em Santos. E sabe o que é mais curioso desse time que subiu? Era muito jogador em fim de carreira. É verdade, o Fernando era um deles. O Fernando era um deles. Aí o Fernando tinha o Márcio Fernandes, tinha o Paulo Robson, tinha o Balu, né? E com vontade de vencer, né? É mesmo. Porque quando eu comecei 20 anos atrás, eu peguei, principalmente no Santos, jogadores no ocaso, na metade para o fim da carreira, e já indiferentes, sabe? Muito indiferentes, despreocupados com qualquer coisa. Cheia, né? Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, tá ótimo. O que me ajudou a me desiludir com o futebol. Sabe? A me afastar, ver que não acha graça nenhuma. Até aparecer a geração de 2002 e mostrar, não, ainda tem gente querendo ganhar, né? Até que apareceu essa geração, eu falei, não, tem gente ainda querendo ganhar jogo, querendo ganhar campeonato. E esse time de 96 não. Os caras que, o Paulo Robson já... Paulo Robson, sim. Né, já fim da carreira querendo ganhar, sabe? O Márcio Fernandes querendo ganhar. Isso eu achei muito legal. O Fernando, inclusive, se não me engano, ele tinha praticamente encerrado e voltou, alguma coisa assim. Ele tinha parado e foi demovido da ideia, acho que pelo Nenê inicialmente, e depois veio o Serginho, não sei se foi no segundo turno, não me lembro agora. Eles tinham que fazer isso antes de encerrar a carreira. Né? Exato. Põe a Portuguesa na primeira divisão, depois era o quê? Tinham passado 18 anos, foi 78, né? 78, né? 78 para 96, 18 anos. Exatamente.
E aí põe na primeira divisão. Depois pode encerrar a carreira. Perfeito. Tanto que todo mundo parou ao mesmo tempo, né? Foi. Paulo Robson, Márcio Fernandes, Exatamente. Balu, né? Fernando. Mas eu acho que o Fernando foi isso mesmo. Eu lembro que acho que nessa entrevista ele falou. Ele já tinha praticamente parado. Ele foi meio que convencido. Pensou, pô, agora eu tenho que fazer esse círculo, né? Comecei na Portuguesa, vou terminar na Eu tenho uma dívida de gratidão com esses caras todos, porque foi a primeira vez que eu vi a Portuguesa na primeira divisão. Eu sou de 77. É verdade. A Portuguesa caiu em 78. Eu não vi a Portuguesa jogar a primeira divisão até 96. Aí em 97 começa a jogar a primeira. Pô, eu só tinha ouvido falar num Português Santista em São Paulo em 87, na Caneleira. Tem esse amistoso. Sim. Inclusive, você sabe, quem jogou no gol durante pelo menos algum período lá foi Rivaldo Fidiol. Rivaldo né? Fidiol. Tá, tem o vídeo, inclusive. Ah, é verdade. Tem o vídeo. E eu não fui nesse jogo, porque o jogo era na Caneleira e tava ameaçando vir era janeiro, se eu não me engano. Tava Tempestade. ameaçando vir uma daquelas tempestades, aquelas arrasa quarteirão, pior do que aquela Brasil-Alemanha no torneio de Masters, Ah, sim. na Copa Em Pelé. 87 também. por Isso, coincidência. Brasil-Alemanha na Vila Belmiro. Acessem a internet, vão buscar vídeo Brasil e Alemanha, Copa Pelé pé 87. d'água Vejam que a caiu. chuva que caiu em Santos naquela noite. Eu lembro que eu tomei uma parte daquela chuva. Eu tava indo para casa e eu tomei uma parte daquela chuva. E eu acabei não indo nesse jogo. Mas o primeiro jogo foi Português Santista e São Paulo. Foi o primeiro jogo, foi sábado de carnaval até. Sim. Então você ter essa realidade da Portuguesa enfrentar os grandes, da Portuguesa jogar em Morumbi, da Portuguesa ter jogo televisionado. Era tudo uma novidade. É tudo novo. Tudo novo. Né? mesmo. A Portuguesa, ela parecia... Quem teve a... Posso falar o nome das marcas aqui? Pode, né? fica à vontade. Quem teve a multicanal Sim. nos anos de 90, na metade dos anos 90, vai lembrar que a SPN tinha só um canal em inglês primeiro. Exato. Não tinha nem SPN Brasil. Não pegava, né? Era só SPN em inglês. E passava gols do Campeonato Paulista. Passava Portuguesa Santista. Com gols em inglês. Portuguesa Santista. Não, ele foi fazer um jogo do Fluminense, em vez de falar White, ele falou Branco, né? Do branco, lateral esquerdo. Pô, fala White, né? Mais fácil, né? E aí, era o contato da Portuguesa. Era o contato da Portuguesa com a televisão. Exatamente. Mas em 97, não. Ela tá jogando a primeira divisão. Pô, isso era fantástico, sabe? Ali ainda teve, você deve lembrar, ou antes vai lembrar, o Sport TV, que hoje transmite até a Série A2. O Sport TV transmitiu, mas aqueles jogos finais, daquele quadrangular final, eu lembro de alguns jogos que se transmitiram. Esse jogo contra o São José foi um jogo que foi transmitido. O jogo contra a Inter de Limeira, em Urico Mursa, que foi a estreia nessa fase final, foi 1-1. Teve contra o Ituano fora de casa, mas acho que não foi transmitido. Contra a Inter de Limeira lá, que foi a derrota da Portuguesa, a Portuguesa já tinha garantido. E contra o Ituano, eu não me lembro de ter sido transmitido pelo Sport TV. Esses dois eu me lembro. Mas em 2000, desculpa, Anderson, mas em 2000, quando a Portuguesa estava com a multicargo e aí Exato. trouxe os nomes todos, começou a atrair mídia. Tanto É verdade. que eu fui explicar como é que tinha sido o processo, como é que era a gestão e quem tinha chegado para o Carlos Cereto, que tem programa hoje no Sport TV, Acabou a brincadeira que estreou recentemente. que era repórter na transmissão ao vivo e veio perguntar para mim como é que Eu era. não sabia desses detalhes. Eu fui passando, daqui a pouco eu passo do lado dele, tá passando tudo pro Sport TV. Eu falei, bom, de alguma maneira a Portuguesa e eu estamos fazendo alguma coisa, né? Pois é. Falei portuguesa, nessa época, 2000, 2001, a portuguesa foi motivo de galhofa, motivo de sarro, por causa de uma parceria mal sucedida aí com o técnico, né, o Israel de O grande Jesus. Israel de Jesus. O que você lembra dessa... Outra maneira que a Portuguesa entrou na mídia, né? Não foi a melhor. O que você lembra dessa Eu vou ocasião? falar uma coisa aqui, Vocês não, que estavam na cobertura aí do... Eu vou falar um negócio que não tô brincando. Não vou brincar no que eu vou falar, é sério. Que horas são? 6h14, daqui a pouco o tempo termina, né? Droga. Daqui a pouco. Quem colocou na mídia o termo roleta russa gigante pela primeira vez foi Paulo Rogério. Eu vou contar a história aqui. Eu fui trabalhar normalmente no Expresso Popular, na redação do Expresso. O Alexandre Fernandes, editor de esportes, estava em férias. Sim. E o Heitor Ornelas, que foi meu editor no Jornal Motor e hoje editor de esportes da Tribuna, de uma competência fantástica, de um caráter irretocável. Se alguém falar mal dele, eu defendo o Heitor. Porque ele não é muito de abrir a boca, então eu deixo que eu defendo, né? Que eu sou maluco, né? Ele falou para mim, olha, vamos na Portuguesa, ver o que tá pegando lá, o que tá acontecendo. A gente não fala da Portuguesa há bastante tempo,
Vamos lá, tá pra começar o campeonato. Vamos falar da Portuguesa, qualquer coisa. O que você trouxer de lá tá bom. Era essa a pauta. Aí ele falou assim, a única coisa que eu sei é que o time tá viajando. Mas tem diretor lá, tudo bem. Vou lá pra Eurico Mursa, enquanto o Arizinho, que era diretor, figuraça, gente finíssima, começa a conversar com ele. O Arizinho me falou, esse cara, no caso o técnico Israel de Jesus, esse cara é maluco. Ele tá fazendo umas coisas loucas. Ele levou o time sabe Deus pra onde. Não atende celular não pega. Eu não sei, ele disse que tá dando um esquema revolucionário, que vai mudar a história do futebol. Você joga de zagueiro, com a camisa. Mas não, ele não sabia como é que era. Sim, naquela hora. Ele falou, olha, ele tem que ter um esquema revolucionário. Eu joguei bola, eu nunca ouvi falar de esquema revolucionário que deu certo. Eu não sei o que ele quer, mas ele tá aí e tal, ele é o técnico, então agora vai ter que ser. Falei, o Ari, me dá o telefone dele, eu vou tentar. Ele nunca atende, mas. Bom, me dá o telefone dele. Não tem problema. Eu não tinha WhatsApp ainda, né? Então, você pegava o telefone, voltei para a redação, peguei o telefone da redação, só tinha 2 telefones da redação que ligavam para celular, fui lá naquele outro, no último, do lado da sala da Nilce. Sim. A gente conhece a redação do Expresso Popular, tá? Quem conheceu pode falar. 10º andar do prédio antigo. Liguei lá. Primeira que eu ligo, o cidadão atende. Israel, Paulo Rogério do Expresso Popular, tudo bem. Onde você tá com o time? Não, eu tô na cidade e tal. Tá bom, tal. Me falaram aí que você tem um esquema revolucionário. Tá? Ele assim, roleta russa gigante. Pode botar aí, roleta russa gigante. Aí eu falei assim, o que é essa roleta russa gigante? Ele só vem do time jogar pra saber. Nossa, aí teve o jogo contra o Volta Redonda. Aí ele vem. O que era a roleta russa gigante? O centroavante jogava de lateral esquerdo, o lateral direito jogava de volante. Jogava camisa 3, era uma salada. Aí o centroavante tinha camisa 3, pra confundir assim. o adversário. Bom, a campanha da Portuguesa foi, né? Da série, na ocasião, série C, né? Série C do Brasileiro. E aí 2003. o Luciano Ribeiro, gênio, estava cobrindo a Portuguesa naquela época pro Expresso. Sim. E foi num jogo e a abertura da matéria dele no dia seguinte mostrava o que era a Portuguesa. Essa porcaria tinha que cair para série Y, gritou um torcedor. Então esse foi o Israel de Jesus, que tocava banjo antes do jogo. Isso, o Globo Esporte propagou isso pro mundo. Tocava banjo com os jogadores antes da partida, não dava preleção, não dava nada. E quando tinha 2 ônibus de jogadores? Então, isso que eu ia contar. Então, quem estava nesse dia era o Walter Dias, né? Mas eu sei que chegou o time estava treinando, chegou o ônibus do parceiro. Então, se você conta melhor, até por favor. Estávamos para essa cena surreal ali no estacionamento ali da Santa Casa, quem vai em Jogos do Santos ou na Portuguesa, que estaciona ali. A gente estava encostado ali e tinham 2 ônibus. Tinha o time da Portuguesa, treinando dentro de Eurico Mursa, e o time da Futura Esportes, que era o time que o Israel de Jesus representava, do lado de fora querendo entrar e não deixavam entrar. Isso foi, acho que no fim de 2003, início de 2004. Era uma cena surreal. Eu e o Luciano, a gente entrevistando os jogadores ali fora, os jogadores da Futura Esporte. O advogado da Futura, se não me engano, deu entrevista pra gente, era o Alessandro Nunes, que para quem não conhece, é o filho do Guido Bortolomazzi, que é radialista, o Alessandro também. Se não me engano, era o advogado, e ficou aquela salada ali no início do campeonato. O presidente da Portuguesa era o Carlos... Como é que é o nome dele? O Carlos... Não, o Carlos Alberto Amado Costa. Carlos Alberto Amado Costa. Cada entrevista com o Carlos Alberto Amado Costa sobre o Israel de Jesus, a cara que o Carlos Alberto Amado Costa ficava eu lembro de ter ido cobrir reuniões uma reunião ou outra de conselho naquele fim de 2003. Nossa, mas era uma atrás da outra. A fisionomia do Carlos Alberto Amado Costa simbolizava o momento da Portuguesa. Esse jogo contra o Volta Redonda, eu não estava. Quem foi pela tribuna, né? Porque o Luciano foi pelo Expresso, e pela tribuna, eu estava na tribuna, foi o Antônio Carlos Porco. E ele contando também o que era isso. Ninguém acreditava naquilo. Não é possível. Olha, ainda bem que por força do trabalho eu não consegui nos jogos da Portuguesa naquela época. Porque os jogos eram tarde. Sim. Tinha jogo no meio da tarde, no meio da semana. E aí eu, como estava na redação, eu não conseguia ir, porque, olha, a melhor coisa. Mas ainda consegui fazer umas graças com a Portuguesa, né? Teve um ano... não vou lembrar o ano, gente, é sério. Teve muito ano aí. Depois que a Portuguesa caiu, ela teve muito... em 2006 que ela caiu para a segunda. Sim.
Ela teve muitos anos complicados, né? Aham. Até 2016 e aí volta para a terceira divisão, enfim, a história a gente conhece. Mas teve um jogo contra a Francana à noite e eu fui trabalhar nesse jogo, a Portuguesa já estava mal, tal, já não vinha bem, tal, e perdeu por 1-0 dentro de Eurico Mursa. No dia seguinte eu não tive dúvida, eu vou colocar no título do Expresso Popular, francamente. E eu tava no dia que caiu o Sérgio Chulapa, né? Com o presidente era o Vieira. Ah, sim. O Sérgio Chulapa foi demitido no intervalo, né? É verdade. Ele dirigiu o time no segundo tempo já demitido. É verdade. E eu sabia, porque o Vieira saiu do vestiário no intervalo falando um monte. Eu tava lá fora, eu vi a hora que o Vieira saiu. Eu falei, Serginho caiu, só que o clube não confirmava. Quando eu cheguei na redação que tinham confirmado. Aí eu liguei pro Vieira, o Vieira cuspiu mais marimbondo ainda. Ele cuspia marimbondo fácil. Não consegui falar com o Chulapa aquele dia, mas o Vieira tava cuspindo muito marimbondo. E até falando dessa, só pra... A última vez que o Portuguesa, até aproveitando o jogo daqui a pouco, por sinal, quem não for ao Eurico Mursa, a Santa Cecília TV vai transmitir, né, o jogo, 8 da noite. E a última vez que as portuguesas se enfrentaram foi em 2006, justamente o último ano da Portuguesa. Foi 2x1 pra Briosa, né? 2x1 pra Briosa aqui em Eurico Mursa. Aliás, uma vez esse jogo aconteceu, teve um narrador que gritou gol da Portuguesa. Né? Nesse jogo aí? Não, em outro jogo. Outro jogo, Portuguesa e Portuguesa. Ele gritou gol da Portuguesa. Então tá, né? Tem participação, Ted? Tem participação. Tem do Fernando Pessoa, dando parabéns aqui ao Sérgio Guedes pela ascensão aí do time, ao presidente Emerson Coelho pela brilhante gestão, dando boa tarde aqui. E uma pergunta da Xanda Seixas para o Paulo, até referência ao livro, né? Qual que é a maior dificuldade para buscar tantas histórias? Ela deve estar se referindo ao livro. Né? Xanda, obrigado. Se você estivesse se referindo ao livro, foi o que eu contei antes, né? Onde é que eu vou buscar essas histórias? Mas o Álvaro Silveira, que é um dos autores, foi à biblioteca, a Hemeroteca de Santos, e pegou jornais desde antes de 1917 e fez uma pesquisa primorosa. Foi via hemeroteca, folheando jornais, cuidando para não rasgar as folhas, porque com a ação do tempo isso é inevitável. E aí o Álvaro fez esse trabalho primoroso que a gente só passou para o papel. Perfeitamente. A gente falando de português e portuguesa, né, como diria o outro. O Anderson e eu temos um português e portuguesa, talvez acho que o grande português e portuguesa. Acho que o maior da história, né? Eu não fui nesse jogo. Fomos acompanhando 4x4, né? 4x4. Estávamos atrás do gol em que aconteceram os 8 gols. Os 8 gols, né? Que a gente não... Foram todos do mesmo. É o gol de fundo, né? Ficou-se uma suspeita de que o Nasser, goleiro da Portuguesa Santista, estaria na gaveta, né? Como diziam os mais antigos. Houve essa... E nada foi provado, né? No final não das prova contas, de nada, né? Ficou só a fama mesmo. Agora eu posso transferir posso eu perguntar agora? Eu sou jornalista, gente, eu não consigo ser entrevistado. Eu consigo perguntar, pô. Esse é um bate-papo. Vocês que estavam lá, o comportamento do Nasser era estranho? Ou realmente, não, mesmo que não houvesse suspeita, você fala, não, gols que qualquer goleiro levaria. Não parecia, né? Nem pela gente, nem pelas pessoas que estavam no nosso entorno. Não lembro de nenhum comentário assim, pô, essa defesa. Tá estranho. Esse gol que ele tomou foi não. esquisito. Não lembro de nenhum comentário nesse sentido. Quer dizer, a Portuguesa do Esporte teve mérito em fazer 4 gols, então. Teve, pô, a Portuguesa tinha o Evair, o Toninho Cecílio jogava na Portuguesa Santista, se não me engano, né? Se eu não me engano, o Toninho Cecílio. Acho que sim. Acho que o Evair jogava na Portuguesa. A Portuguesa, inclusive, que foi semifinalista, né, daquele campeonato. O Corinthians a eliminou naquele jogo famoso do Castrilli, mas isso é uma outra história para um outro dia. Mas esse jogo foi inacreditável. E a Portuguesa, se eu não me engano, não sei se o Anderson lembra, a Portuguesa precisava ganhar para, acho que, passar adiante uma fase, uma coisa assim. Só que ela empatou e dependia também, acho que, de um outro jogo que estava acontecendo ao mesmo tempo. A Portuguesa é de esportes. Não, a Portuguesa acho que a Portuguesa Santista. Ela dependia acho que para passar para a fase seguinte, era uma coisa assim. Foi 4x4, a Portuguesa precisava ganhar, só que acho que ela dependia de um outro resultado, acho que era União São João e Juventus, que era um jogo que estava acontecendo ao mesmo tempo. E o Eurico Mursa proporciona umas cenas engraçadíssimas, né? Eu me lembro, um dos primeiros jogos que eu fui em Eurico Mursa foi o segundo. O Anderson acho que estava. Portuguesa Santista São José, em 97, foi 2x2. Lembro do Português e União São João. Foi o primeiro que fomos. Foi 2x2 também, por coincidência. Foi no meio de semana. Esse Português São José foi no domingo. E a Portuguesa empatou, tipo, aos 47, 48, todo mundo levantando para ir embora. O Demétrios, que jogou no Santos, atacante. Gladiador. Demétrios Gladiador. Ele fez um gol de cabeça.
E o São José fez o gol tipo aos 44, 2-1. E aos 47, 48, a Portuguesa empatou 2-2. Foi no dia que o Corinthians ganhou de 8 do Guarani. 8-2. Foi no mesmo dia. Aliás, uma cena, a gente falou tanto do Pepe, né? Logo que a gente chegou no campo, a gente ficou na linha do impedimento das cabines ali, logo que entra. A gente senta na arquibancada, a primeira pessoa olha pro lado, tá o seu Pepe, um calor desgraçado, ele com um lencinho. Protegendo a careca. É a primeira imagem que eu vejo do jogo. Mas olha, eu nunca vou embora antes do jogo acabar. Não, nem eu. Pode estar perdendo 6-0 dentro de casa. Não, é verdade. Eu nunca vou embora antes do jogo acabar. Sempre pode acontecer alguma coisa. Sempre. Nesse dia foi. E você tem que estar lá para testemunhar. Nunca que eu vou embora antes. Impossível ir embora antes. E falando em ir embora, daqui a pouco vamos embora. Né? Daqui a pouco vamos nós, né? Mas antes. Tá dando... Temos o sorteio aí do sorteio, deixa eu mostrar. Do time de botão da Islândia. Seleção da Islândia. Né, para você que acompanhou o Só Esportes ao longo desse mês de janeiro, né, todos os 4 programas do mês, o pessoal participando, mandando o seu recado, o seu compartilhamento, etc. Estão aqui no sorteio. O Paulo Rogério vai tirar. Geralmente é o convidado que sorteia. O convidado vai sortear? Ele vai tirar virar um nome aqui. Não precisa jogar, viu? Só tirar o... Não precisa? Não precisa. Mas tem imagem, fica legal. Não. Pode tirar. Qualquer um aqui? Qualquer um. Isso, não são cartas marcadas, não, né? Não. Não tem bola quente e bola fria aqui. Então tá bom. Por favor, Ted. Deixa eu ver quem ganhou. Vamos ver. É um grande ouvinte, um grande participante do programa. Aliás, de muitos programas de rádio, é o Antônio Lemos Vasques. Antônio, você ganhou o time de. Conheço bem esse nome, hein? Eu ouço vários locais esse. Aqui, a gente ao seu encontro para entregar o presente para você, tá bom? E é hora de ir embora, né? E acabou de chegar aqui. O senhor Oswaldo. Esse microfone tá ligado, Marcelo? Tá. Por favor, chega mais perto. Você que me ensinou a falar no rádio. Você que fez eu falar no rádio quando eu tinha 8 anos de idade. Conhece pouco também, né? Toma a distância. Chega cedo na rádio para não falar esbaforido. Toma a distância do microfone para não falar cuspindo. Lê antes o texto para não gaguejar na hora, porque a coisa mais horrorosa é você gaguejar na hora. Tudo isso eu aprendi com 8 anos de idade. Então, senhor Oswaldo, homem que me fez falar no rádio e que vai comigo agora para Eurico Mursa, né? Que me mostrou o futebol e vai para agora para Eurico Mursa. Dá uma boa tarde aqui para os ouvintes da Omega FM. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui sem saber muito bem qual é o problema. O tema é Portuguesa Santista. Facinho. Então, eu gosto, desde os tempos do goleiro Andu. Então, faz algum tempo. E, se fosse no tempo do Andu, como é que a Portuguesa Santista jogaria hoje? Qual seria a escalação? Com aquele time? Andu, Guilherme, Pavão, Olegário, Brandãozinho e Antero, Plíniozinho, Bota, Moacir e Rubens. E a Portuguesa de Esportes, como é que jogaria nessa época? O maior time da Portuguesa não foi campeão brasileiro e nem campeão paulista. Era Muca, Nena, Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. Campeão do Rio São Paulo, né? Do Rio São Paulo? Acho que do Rio São Paulo. Ganhou o Rio São Paulo, se não me engano, né? Não Chegou entendi. a ganhar o Rio São Paulo, não? A Portuguesa ganhava de muita gente. Ganhou uma vez do Santos 7 gols contra 1, mas o Santos foi o campeão. 8-0. 8 a 8-0? 0, né? 8-0, em 55. Mas não foi campeã. A Portuguesa não foi campeã. Um grande time, alguns jogadores, inclusive da seleção. Djalma Santos, Brandãozinho, Julinho, Pinga primeiro e o próprio Nininho foi jogador da seleção brasileira. Simão foi pro Corinthians depois, né? O Simão foi pro Corinthians? Simão, ponta esquerda do Corinthians e campeão lá também pelo Corinthians. Perfeitamente. Maravilha. Vambora? Vamos lá, né? Perfeitamente. Vamos embora. Então, E daqui a pouco tem jogo. Só lembrando, o jogo às 8 da noite, em Eurico Mursa, Portuguesa Santista e Portuguesa de Esportes. Para quem não puder ir a Eurico Mursa por qualquer motivo, a Santa Cira TV transmite o jogo às 20 horas, assim como vai transmitir os outros jogos, pelo menos foi divulgado hoje pela emissora, que vão ser transmitidos os outros jogos da Portuguesa em casa. E vamos lá, né?
Mas quem puder, vá ao de Não, Convite, vá. dá O tempo, melhor é ir. Tô indo agora. Porque Melhor não, é não ir. tem coisa melhor Sessão do que 05 ao lado da cabine, é onde eu fico subindo junto com o time quando vai para ataque. Exatamente. porque não tem Tradição. sensação melhor do que assistir um jogo ao vivo. Acho que Com isso é certeza. insubstituível no futebol. Maravilha. Ted, obrigado pela presença, obrigado mais um Só Esportes. Obrigado, Anderson, mais uma vez aí e agradecendo a presença do Paulo, o seu Oswaldo, pai dele, uma figura simpaticíssima como o Paulo também é de família, como ele falou do Álvaro Silveira e do Sérgio Silveira, é de família. Um abraço, Paulo, obrigado, viu, seu Oswaldo, muito obrigado. Valeu, gente, obrigado. Até a próxima. Espero voltar logo. Com certeza, vai Valeu. voltar. não Até a tenha próxima. dúvida. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação, Paulo Rogério, seu Oswaldo aqui, final, participação especialíssima no final do programa. Para você que acompanhou a gente aí no programa Só Esportes, um grande abraço, uma boa quarta-feira. Vamos, Portuguesa. A vitória é importante hoje, né? Vitória bastante necessária para a Portuguesa para consolidar a boa campanha na Série A2. Então, aquele abraço, uma boa quarta-feira, uma boa semana e até o próximo programa Só Esportes. Até lá. Aquele abraço. Essa é a sua rádio. Rádio Ômega. Ligada em você. A ideia era essa.